Olá pessoal, vamos trabalhar aí mais uma aula aí de Química Orgânica, continuando aí a nomenclatura dos hidrocarbonetos alifáticos de cadeia aberta. Porém agora vamos ver o caso quando eles têm ramificação. Então vamos lá. Primeiramente nós temos que reconhecer o que são essas ramificações. As ramificações são radicais ou grupos de vários tipos. Hoje nós vamos tratar aqui apenas de 5 radicais, chamados radicais alquil ou radicais R. O que é um radical? O radical é um fragmento de um hidrocarboneto, né? Pode ser de uma outra molécula também, mas no nosso caso aqui hoje nós vamos trabalhando com fragmentos de hidrocarbonetos alifáticos. Hidrocarbonetos que perderam um átomo de hidrogênio e, como consequência, ficaram com uma valência livre no carbono, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui a estrutura do metano, todos os 4 hidrogênios são idênticos, estão ligados no mesmo carbono. Se eu tiro um dos hidrogênios, qualquer um deles, o carbono vai ficar com a valência livre. Então, isso é um radical, certo? É o metano que perdeu o hidrogênio, é um radical. Pode ser representado assim, na forma de Kekulé, pode ser representado assim, na forma condensada. Gente, a ligação do carbono pode estar do lado direito, pode estar do lado esquerdo, pode estar em cima, pode estar embaixo. Isso não faz a menor diferença, tá? E isso vale também em alguns outros casos aí, prestem atenção, certo? Bom, então esse radical de um carbono, met, radical alquil, terminação il, né? Então é o radical metil, o radical mais importante que a gente vai trabalhar com ele, certo? Aqui nós temos o etano, os 6 carbonos também são idênticos, porque os 2 carbonos são idênticos, são 2 carbonos primários, né? O que está acontecendo com um está acontecendo com o outro também. Então os 6 hidrogênios são idênticos. Qualquer hidrogênio que você tirar, você vai ter então um dos carbonos vai ficar com a valência livre, e isso é um radical. Pode ser representado CH3, CH2, valência livre, pode ser representado, cuidado, C2H5, valência livre, né? CH3, CH2, C2H5. 2 carbonos et, radical alquil il, radical etil, certo? Metil e etil são os radicais que mais vão aparecer, tá? Agora, quando você tem 3 carbonos, que é o caso do propano, né? Um hidrocarbonete de 3 carbonos, aí ele tem 2 tipos de hidrogênio. Os hidrogênios que estão em azul aqui, ó, ligados nos carbonos da ponta, esses carbonos da ponta são idênticos, são carbonos primários, então esses hidrogênios em azul são chamados de hidrogênios primários. O carbono do meio é um carbono secundário, só tem 2 hidrogênios. Esses hidrogênios em laranjado aqui são hidrogênios secundários ligados no carbono secundário. Então, se perder um hidrogênio primário, se perder um hidrogênio azul, qualquer um dos 6, se perder um hidrogênio primário, o carbono da beirada vai ficar com a valência livre. Pode ser representado assim, Kekulé, pode ser representado assim, condensado. Então, é um radical que veio do propano, tá? Prop, 3 carbonos, il, radical alquil. Radical propil, ou melhor, N-propil. Esse N aqui, gente, porque dá a ideia de uma cadeia normal, tá? Dá a ideia de uma cadeia normal. Você seguindo aqui, dá a ideia de uma cadeia normal, sem ramificações, tá? Bom, agora se você tirar o hidrogênio secundário, qualquer um dos dois, então você vai ter o carbono central faltando um hidrogênio embaixo ou em cima, tanto faz, tá? Representação desse tipo, certo? Então, como eu tirei um hidrogênio secundário, esse radical é o sec-propil, certo? Conhecido também como isopropil, sec-propil ou isopropil, tá? E o último radical que a gente vai falar aqui é um radical que vem de um alqueno, de um alceno, né? O alqueno mais simples, que é o eteno, os 4 hidrogênios são idênticos, se eu tirar qualquer um deles, o carbono vai ficar com a valência livre, CH2 dupla CH valência livre, ou C2H3, cuidado, isso aqui é muito maldoso, tá? Se aparece em prova, isso aqui é muito perigoso, o aluno errar. Então, C2H3, que é o radical que veio do eteno, etenil.
Só que ninguém usa esse nome etenil, tá, gente? Ninguém usa. Eu costumo brincar, falo que nem a mãe dele chama ele de etenil, tá? Ele é conhecido como radical vinil, tá certo? Nós vamos usar o termo vinil. Então estão aqui, ó, os 5 radicais alquil, né, que a gente aprendeu aqui agora, tá? Existem mais? Existem, certo? Mas por enquanto vamos trabalhar com esses aqui que tá ótimo. Radical metil, 1 carbono, etil, 2 carbonos, N-propil, perdeu o hidrogênio na beirada, sec-propil ou isopropil, perdeu o hidrogênio no meio, e o radical vinil, né, que vem do eteno, que tem uma ligação dupla. Ok? Muito bem, então vamos aplicar esses radicais para dar nome às cadeias carbônicas ramificadas dos alcanos, dos alquenos, dos alquinos, tá? Começando pelos alcanos. Então nós temos aqui um exemplo, né, simples, um alcano, cadeia aberta ramificada. Como é que a gente procede, então, para dar nome para esse alcano, né? Como é que a gente procede? O que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a cadeia principal. O que é cadeia principal? Cadeia principal é a maior sequência linear de carbonos. Linear, tá? Esse linear, gente, pode ser assim, tá? Pode ser assim, pode ser assim, tá? Qualquer forma dessas aí é linear, tá certo? Ele não pode fazer isso aqui, ó. Descer, voltar e continuar lá em cima. Isso não é linear, tá certo? Isso aí não é uma cadeia linear, tá? Então, de qualquer forma. Então, aqui nesse caso, a maior sequência linear de carbonos pode ser a horizontal. Pode ser, são 5 carbonos aqui na horizontal, tá? Então, eu vou escolher a horizontal como sendo a cadeia principal. Ô, Ramon, mas tem outra cadeia? Tem. Tem essa aqui, por exemplo, de 3 carbonos. Mas não interessa. A outra é de 5, tá? Tem essa aqui, ó, de 5 carbonos, tá? Gente, se você escolher essa de 5 carbonos, o resultado final vai ser o mesmo, tá? Só que você está complicando, você está escolhendo uma cadeia, né, que está fazendo uma curva, não tem necessidade. Então eu vou escolher a horizontal, que é fácil, mais fácil e me atende perfeitamente, é a maior sequência linear de carbonos que eu tenho. Muito bem. Aí eu vou numerar os carbonos, o que ficou fora da cadeia principal, CH3, então, é o radical, grupo ou ramificação. No caso, CH3, a gente acabou de ver, é o radical metil, tá? Próximo passo é numerar os carbonos da cadeia principal, começando na extremidade mais próxima do radical. Então, no lado esquerdo, 1, 2. Lado direito, 1, 2, 3, 4. Então, vou começar da esquerda, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Dessa maneira, o radical está ligado no carbono 2. Tá? Eu vou trabalhar sempre com o menor número, igual a gente já fez também, com ligações duplas, ligações triplas. Tá? Trabalhamos sempre com o menor número. Então, como é que fica o nome? Na posição 2, de um alcano de 5 carbonos, eu tenho um radical metil. Então, o nome é muito simples. Na posição 2, eu tenho metil, em um alcano de 5 carbonos, pentano. 2-metil-pentano. Ok? Observou aí tudo direitinho? Ok? Vamos adiante? Vamos lá. Mais 2 casos, tá? Aliás, mais um caso, né? Eu tenho aqui um alcano de 6 carbonos, vai ser a cadeia principal. Olha bem, eu tenho uma cadeia aqui de 5, não interessa, tá? Tem uma cadeia aqui de 6, desnecessário usar essa de 6, tá? Vou preferir usar a horizontal, que é mais fácil. Gente, mas nem sempre vai ser horizontal, tá? Então aqui, ó, vou numerar começando a extremidade mais próxima do radical. O radical aqui, ó, é o radical etil, CH2, CH3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na posição 3, de um alcano de 6 carbonos, eu tenho o radical etil. Então, 3-etil, 6 carbonos na cadeia principal, hexano, 3-etil-hexano. Certo? Gente, cuidado com maldade, tá? Eu já vi em prova o sujeito escrever esse nome assim, ó,
3-etilhexano, tudo junto, tá? Isso é uma maldade grande, certo? O sujeito faz isso aqui, o aluno lê lá 3-etilhexano, ele nem sabe o que está acontecendo. Cuidado, tá? Separa, 3-etilhexano, 3-etilhexano, ok? Cuidado com esse tipo de maldade. Outra situação, né? De novo, eu tenho uma cadeia principal aqui na horizontal. Por enquanto eu estou usando cadeias principais só na horizontal para facilitar para vocês, né? Maior cadeia aqui de 6 carbonos, né? Veja que eu tenho essa aqui de 5, inclusive, ó, que não me serve, né? Vou começar a numerar agora, não da esquerda para a direita, vou começar da direita, porque a direita está mais próxima do radical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na posição 2 tem um radical metil, na posição 4 tem um radical metil. 2, 4, dimetil, 2 radicais metil. Ligado a um alcano, ligação simples, né? Ligado a um alcano de 6 carbonos, hexano. 2, 4 dimetilhexano. Números separados por vírgula, números e palavras, palavras e palavras separados por hífen. Tá certo? Ok? Então, 2, 4 dimetilhexano. Bom, então aí, ó, 2 exercícios para vocês fazerem aí. Construa uma fórmula estrutural para metilbutano e 4-isopropilheptano, tá? Se você quiser, então, congela aí a tela, tenta fazer, que logo agora na sequência eu já vou dar a resposta disso aí, tá? Congela aí se você quiser e tenta fazer metilbutano, 4-isopropilpentano. Vamos aí a resposta. Metilbutano. Professor, você não falou a posição do radical metil. Eu fiquei na dúvida. Olha, não tem dúvida. O metil só pode estar na posição 2 de 4 carbonos. 4 carbonos butano, na posição 2 tem o metil. Tá? A maneira mais fácil de resolver esse tipo de exercício é a seguinte. Primeiro você escreve a cadeia principal. Coloca lá 4 carbonos. Agora você vai ver onde você vai ligar o radical metil. Aí não falou a posição, tá? Se você ligasse o metil na 1, a cadeia principal ia ser de 5 carbonos. Se você ligasse o metil na 4, mesma coisa. Ligar na 2, ligar na 3, dá no mesmo. Por quê? Ligando na 2, eu começo daqui, 1, 2. Ligando na 3, eu teria que começar da direita para a esquerda, 1, 2. Então é 2 metilbutano. Então isso aqui, na verdade, é um 2 metilbutano. Tá certo? É um 2, mas não precisa de escrever o 2. Ô professor, e se eu escrever o 2? Não tem o menor problema, tá? Não é necessário escrever. Aí você tem que tomar cuidado, você pode escrever. Agora, quem estiver te perguntando numa prova, pode não escrever, e você tem que perceber, então, que o metil só pode estar na posição 2, tá? 4-isopropilheptano. Então, construí um heptano, 7 carbonos, ligação simples, completei os hidrogênios, ficou até faltando aqui um tracinho aqui da ligação simples, mas também você sabe que ele é desnecessário, não precisa colocar, né? E na posição 4, então, liguei o isopropil, só para você lembrar aqui como é que é o isopropil ou secpropil. Ah, mas a valência está para baixo. Gente, tanto faz, para baixo, para cima, dá na mesma. CH3, CH, CH3. O que interessa é que eu tenho 3 carbonos e é o carbono do meio que está com a valência livre, que está ligando na cadeia principal. Tá? Então, cadeia principal de 7 carbonos. Olha aqui, essa outra cadeia, né, é de 6. Não serve. Tá? Ok? Estou usando a maior cadeia de 7 carbonos. Bom, então agora tenta fornecer o nome oficial e o PAC para essas representações aí, né, geométricas, né? Essas representações em linha de ligação, tá? Mesma coisa, congela a imagem, tá certo? Dá um tempinho, tá certo? E tenta, então, dar nome para esses aí, que logo em seguida eu vou dar aqui o gabarito para vocês. Perfeito? Congelou? Vamos lá, então, para o gabarito. Olha aqui, metilpropano. Metilpropano. Cadê a cadeia principal? 3 carbonos. 1, 2, 3. Cadeia principal de 3 carbonos. Quem é que está ligado nesses 3 carbonos? O metil. Ah, ele está na posição 2, professor. Isso.
eu poderia dizer 2-metilpropano, mas não precisa. Se você quiser, pode, mas não tem necessidade, tá? Aqui embaixo, eu tenho uma cadeia principal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, heptano. Na posição 2, que eu vou ter que começar a numerar aqui, né, gente? Posição 1, posição 2, eu tenho um radical metil, né? Aqui tem 3 hidrogênios, né, nesse carbono, radical metil, tá? Essa ponta aí igual aqui, né? Tem 3 hidrogênios aqui, ó, radical metil, tá? Então, na posição 2 do heptano tem o metil, 2-metilheptano, tá certo? Ok? Agora aqui eu fiquei na dúvida, professor, porque eu achei que tinha um etil na posição 2. Não, não tem etil na posição 2. A cadeia principal não é a horizontal. A cadeia principal é a maior, a horizontal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a principal. E vou começar a numerar daqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Na posição 3, de novo, eu tenho um radical metil. 3-metilheptano. 3-metilheptano, tá? Aqui mesma coisa. Olha lá, a cadeia principal vai ser horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na posição 3, né? 1, 2, 3. Na posição 3, eu tenho 2 radicais metil. 2 radicais metil. Então, é um 3,3 de metil ligado em 6 carbonos, hexano. 3,3 de metil hexano. Perfeito? Nessa outra, cadeia principal vai ser a horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octano. Posição 1, 2, 3, 4. Ah, por que você começou da direita? Porque se eu tivesse começado da esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, e ficar na posição 5. Eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. CH2, CH2, CH3. Esse é o N-propil, né? Esse é o N-propil, CH2, CH2, CH3. Ligado aqui pela valência no carbono da beirada, tá? Então, na posição 4, o N-propil ligado no octano. Bom, em alquenos e alquinos, ou alcenos e alcinos, se você preferir, né? A regra vai ser o seguinte, olha aqui, temos um alqueno ramificado, o conceito de cadeia principal muda, cuidado, tá? Muito cuidado. Cadeia principal agora não é a maior, não. Cadeia principal agora é a maior que contém a ligação dupla, tá? Que contém a ligação dupla. Então, nos primeiros casos aqui, eu não vou pegar pesado com vocês, não. Vai tranquilo. Cadeia principal vai ser horizontal, tem 4 carbonos, tem a ligação dupla. Existe essa outra de 4 carbonos aqui, ó, mas ela não tem a dupla. Então, a maior que tem a dupla é a horizontal, cadeia principal. Tá? O que sobrou de fora, radical metil. A numeração dos carbonos começa na extremidade mais próxima da dupla ou da tripla, se fosse o caso, tá? Então, guarde bem, dupla ou tripla, mandam no radical. Mandam, tem preferência na numeração. Então, vai começar a numeração da esquerda. Carbono 1, 2, 3, 4. Na posição 2 tem um radical metil, tá certo? Então, na posição 2 de um alqueno de 4 carbonos, tem um radical metil. Gente, desculpa, tem um erro aqui nesse nome, tá? Eu fiz revisão desse slide várias vezes, tá? E mesmo assim passou um erro. Então, vamos corrigir aqui agora, tá? Na posição 2, tá? Tem um metil, tá certo? Em 4 carbonos, que na posição 1 tem uma dupla. 2-metil but-1-eno. Eu tenho que falar que a dupla está na posição 1, porque a dupla poderia estar na posição 2, tá? Ela poderia estar entre os carbonos 2 e 3, tá? Desculpa aí, eu fiz revisão várias vezes, mas química orgânica é assim mesmo, tá? De vez em quando passa um hidrogênio a mais onde não devia, falta um númerozinho onde devia, tá? Então, cuidado aí, tá certo? A gente mesmo que é professor, a gente comete esses deslizes aí, vocês então fiquem muito espertos, tá? Então, o nome correto, 2-metil, metil na posição 2, 4 carbonos, dupla entre os carbonos 1 e 2, but-1-eno,
né, entre carbono 1 e 2, você vai falar que a dupla, então, está na posição 1, né? A dupla está na posição 1. Perfeito? Entre 1 e 2. Muito bem. No alquino, né? No alquino, nós temos um alquino aqui com a cadeia principal maior, que contém a tripla, né? Que contém a tripla, uma cadeia de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? 6 carbonos, e essa é a cadeia principal, maior contém a tripla, e o que sobrou de lado aqui, C2H5. Opa, C2H5, olha ele aqui em cima, ó. C2H5 é o radical etil, né? É o radical etil. E ele está, vamos começar a numeração, pela extremidade mais próxima da tripla, né? Então aqui eu vou ter o carbono 1, certo? Aqui eu vou ter o carbono 1, aí a tripla vai ficar entre 2 e 3, e o etil está na posição 4. Então, na posição 4, de um alcino ou alquino de 6 carbonos, que tem uma tripla na 2, tem um radical etil. Então, aqui está certinho, tá? Aqui está beleza. Olha lá. Na posição 4 tem um etil, ligado em 6 carbonos X, que na posição 2, entre os carbonos 2 e 3, tem uma tripla, X2-ino. 2 se refere à posição da tripla, a tripla está entre os carbonos 2 e 3, a gente usa sempre o menor número, não é isso? Bom, então aqui para vocês tentarem aí, tá certo? Mesmo esquema, para o vídeo, tá certo? Tenta fazer. 2-etil hexa-1,5-dieno, olha aqui, ó, hexa-1,5-dieno, tá? Começa por aí, faz os 6 carbonos, coloca as duas duplas, depois você coloca o etil na posição 2. 3-N-propil, X1-ino, mesma coisa, começa pelos 6 carbonos, coloca a tripla na posição 1 e coloca o N-propil na posição 3. Não tem jeito de errar, tá? Congela aí que lá vai o gabarito, tá? Congela, tá? Soltando agora o gabarito. Então, tá? Eu tenho 6 carbonos, cadeia principal, né? Duas duplas, uma entre os carbonos 1 e 2, posição 1, tá certo? E a outra aqui entre os carbonos 5 e 6, posição 5. Olha aqui que eu acabei de falar com vocês. Fiz inúmeras revisões e passou mais um errinho aqui, ó. Esse hidrogênio aqui não existe não, tá? Esse hidrogênio aqui não existe não, certo? Esse hidrogênio aqui está estourando a valência desse carbono, tá vendo? O carbono já tem uma dupla, uma simples para baixo, esse hidrogênio aí não existe não, ok? Esquece ele aí, tá? A falha é minha. Bom, então aqui, ó, eu tenho a dupla na posição 2, certo? Eu tenho a dupla entre carbono 1 e 2, posição 1, na posição 5 entre os carbonos 5 e 6. Na posição 2 eu tenho um etil. Então 2-etil é hexa, na posição 1 e 5, duas duplas, 1,5-dieno, tá? Olha, perceba, tá, que o conceito de cadeia principal agora não é a cadeia maior que contém a dupla, é que contém as duplas, as duas duplas. Porque se você olhar aqui, ó, você tem uma cadeia aqui, ó, de 7 carbonos, mas ela tem uma dupla só, tá? Então a cadeia principal vai ter que conter as duas duplas, tá? Perfeito? Atenção para isso. Aqui, 3-N-propil, X1-ino, né? 3-N-propil, X1-ino. Começa fazendo o X1-ino, 6 carbonos, põe uma tripla aqui entre os carbonos 1 e 2, né? Não numerei aqui, mas você sabe, vai começar da esquerda. Carbono 1, carbono 1, carbono 2, né? E no carbono 3, eu vou ligar, então, o N-propil, tá certo? Que é aquele 3 carbono com a valência, né, na extremidade. Então, tá aqui, N-propil, ligado no carbono 3, tá? Olha aí, ó o perigo das valências. Aqui em cima, vocês viram que eu mesmo cometi um erro, tá? Aqui embaixo, perigosíssimo. Essa tripla é perigosíssima, tá? 4 ligações, 3 mais uma do hidrogênio, 4 ligações. Aqui também 4 ligações por causa do hidrogênio, né? Que tá ligado aqui para cima. Muito cuidado, tá, gente? Vocês estão vendo, a gente mesmo erra, né? E vocês, então, correm muito esse risco aí, tá? É normal acontecer isso, tá bom? Mas não pode, né? Não pode, tem que ver, tem que corrigir, tá? Então, para você praticar agora, tá? Só que tem que tomar um cuidado, porque tem pegadinha, certo? Tem pegadinha. Dimetilpropano,
Ô, professor, e a posição dos metil? Qual que é? N-propilheptano. E a posição do radical? 2-etilhexeno. Ué, e a posição da dupla? Você não falou? Gente, se eu não falei, é porque não precisa. Só tem um jeito de resolver, tá? Agora aqui eu falei tudo. 4,4-dimetil-octi-2-ino, 3-vinil, hexa-1,5-dieno, tá? Vamos usar o radical vinil aí pela primeira vez. Era difícil de usar nesse tipo de molécula. Vocês vão ver por quê, tá? Então congela, tá certo? Tenta fazer, tá certo? E eu já vou passando aqui pro gabarito, tá? Lá vai o gabarito aí, ó. Então, dimetilpropano. Gente, o metil, os dois radicais metil, só podem estar na posição 2. Cadeia principal propano, 3 carbono. Os radicais metil só podem estar na posição 2. Se estivesse na beirada, a cadeia principal ia pegá-los. Tá certo? Então, dimetilpropano é isso. N-propilheptano. Olha, o N-propil só pode estar na posição 4. Porque se o N-propil tivesse na posição 3, de um lado ou do outro, tanto faz, se ele tivesse na posição 3, a cadeia carbônica ia descer nele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ia ser uma cadeia de 8, ia ser octano. E ele não quer octano, ele quer heptano, tá? Então constrói o heptano e vê onde que o N-propil pode entrar, que é na posição 4, certo? Que não prejudica, então, o nome, né, que foi pedido, certo? 2-etilhexeno. Esse é muito maldoso, tá? Esse é muito maldoso. Você vai colocar 6 carbonos, X. Você não sabe onde está a dupla, mas você sabe que tem um etil na posição 2. Isso você sabe, é isso? Tem um etil na posição 2, isso aí você sabe. Então, o que você vai fazer, tá? Faz os 6 carbonos, põe o etil na 2. A cadeia principal tem que ser de 6 carbonos. Se a dupla tivesse aqui, aqui, aqui ou aqui, se a dupla tivesse em qualquer uma dessas posições aqui, a cadeia principal ia ser de 7 carbonos. Ela ia fazer isso aqui, ó. Certo? Não ia ter hexeno, ia ter hepteno. Então, o único lugar que a dupla pode estar para a cadeia principal ser de 6 carbonos é aqui. Tá certo? Aí eu tenho a maior sequência de carbonos que tem a dupla. É essa de 6. Essa sequência de 7 não tem a dupla não está entre esses carbonos. Tá certo? Então isso é maldade, viu, gente? Isso é pegadinha brava. Aqui não, aqui já está tranquilo. Octino, né? Octino, gente, mais uma vez aqui, né? Na pressa aqui de arrumar o slide, eu cometi um errinho aqui, certo? Essa dupla aqui não está na posição 2. Essa tripla, desculpa, ela está na posição 1, tá? Então tem que consertar esse pedacinho aqui, tá certo? Na verdade, esse cantinho aqui, ó, tá certo? Não vai dar para eu mexer aqui agora, porque não tem ferramenta aqui para fazer esse conserto, tá? Mas do jeito que está aqui, essa molécula aqui está oct-1-ino, tá? Ela está oct-1-ino. Carbono 1, carbono 2, a tripla está entre os carbonos 1 e 2, tá? Depois você conserta, então, aí o exemplo, coloca a tripla aqui entre os dois, do carbono 2 e o 3, aí vai ter que acertar os hidrogênios, toma cuidado com as valências, né? Aí vai ficar certinho, tá? Então, 4, 4 dimetil, olha aí, ó, 1, 2, 3, 4, 4 dimetil, oct-1-ino, né? Do jeito que está aqui, está oct-1-ino. Ele pediu oct-2-ino, certo? Você passa a tripla, então, para essa posição, tá? E esse último aqui, 3-vinil hexa-1,5-dieno. Então, eu tenho hexadieno, dupla na posição 1, dupla na posição 5, tá? Então, a cadeia principal aqui, ó, maior que contém as duplas, é essa de 6. Podia ser essa de 6 aqui também, professor? Podia, mas ia dar na mesma, que ia sobrar um vinil do lado de cá, ó, tá vendo? Então, tanto faz, tá certo? Então, eu pego essa horizontal aqui, né, começo da extremidade mais próxima da dupla. 1. Para a dupla, tanto faz. Então, quem passa a mandar é o radical. 1, 2, 3. Na posição 3 tem um radical vinil, né, o etenil, vinil, ligado em 6 carbonos, duplas nas posições 1 e 5. Ok?
Muito bem, gente. Peço desculpas aí por esses errinhos, é que a gente preparou essa aula hoje muito rápido, porque tinha uma emergência e o pessoal precisando dessa aula, tá? Mas está simples aí de consertar, tranquilo, né? É até bom vocês perceberem, né? Como que é fácil cometer algum tipo de engano com posição, com valência, tá? Com essas coisas é muito fácil cometer esse tipo de engano. Então fiquem bastante atentos, tá certo? Muito obrigado, tá certo? Até a próxima. Qualquer dúvida que tiver aí, coloque aí nos comentários, tá certo? Que a gente tira essa dúvida aí na hora que der aí, na hora que for possível, tá bom? Grande abraço para vocês.